Fala galera do YouTube, olha quem está de volta, Clayton Fiuza trazendo mais um vídeo aqui no canal Clayton Fiuza TV. E hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto bem interessante. Eu creio que vai ser o último vídeo que eu vou falar a respeito do Monark, né, daquela situação todinha. Mas esse vídeo eu creio que vai dar um 360 nessa história toda, né? A gente sabe que, como um estudante de jornalismo, né, que gosta do jornalismo real, verdadeiro, sempre procura algumas fontes para poder trazer para vocês. Mas antes de trazer aqui algumas coisinhas que eu acabei dando uma olhada e descobri e achei interessante sobre esse caso, vamos rever, né, o fatídico episódio 545. Claro que eu não vou colocar todo, que são mais de 4 horas. Mas eu vou colocar aqui o ponto que causou toda essa repercussão. Porém, do ponto para poder gerar ali o contexto sem o pretexto. Vamos dar uma conferida. Então, assim, é um desserviço que ele fez. E acho que a gente tem que ter honestidade. Se alguém falasse assim, Tabata, diante do que Hitler fez, como é que elegeram a direita no Brasil? Eu ia falar, meu amigo, não sou de direita. Mas é desonesto o seu argumento. Só pra gente colocar todo mundo na mesma página. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Tipo, nazismo não é de errado, é de demônio. Não, mas autoritarismo é errado. Eu entendo. Só dar uma paradinha. O engraçado que durante o linchamento virtual que o Monark sofreu no Twitter, nas redes sociais, ninguém colocou essa parte, né? Mas tá lá postado no próprio Twitter do Monark. Só um adendo a essa informação aí. A pergunta dele pelo seguinte: você tem muito mais pessoas, por exemplo, recentemente deu entrevista agora para Globo News um stalinista, o professor Jones Manuel. Você tem muito mais gente que defende abertamente o comunismo, o Partido Comunista e etc., do que você tem extrema-direita defendendo nazismo ou defendendo fascismo, né? Eu acho que nesse sentido vem a pergunta dele. É socialmente muito mais aceito a extrema esquerda autoritária do que a extrema direita autoritária. Discordo plenamente. Ninguém fala de Mao Tse Tung como se fosse um cara foda. Pode os esquerdistas fala. Os esquerdistas são malucos. A maioria das pessoas assim como tem partido nazista no Brasil que vai falar do Hitler. Tem gente maluca dos dois lados. Mas fala com muito mais espaço sujeito que fala do Stalin do que o sujeito que fala do Hitler. Eu vi nos Estados Unidos uma passeata nazista. Sim. Isso não é... O nazismo não é tão forte quanto o Mao Tse Tung. Talvez mais. É só que talvez no Brasil, tá? Existe. Aqui para formalizado. Existe. Não, qual é o partido nazista? Não, assim, eles se organizam, não, tá tudo certo. Não, mas qual que é o partido constituído nazista? Tá? Não, formalizado não deve existir. Que existe um partido nazista organizado que não está na lei, porque claramente não é permitido. Não, isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica brasileira, exatamente. Porque isso espalha o antissemitismo. Em contrapartida, você tem um partido comunista formalizado, permitido pela lei, com representante no Congresso. O que é um problema, que é um partido democrático. Na verdade... Olha, o que é um problema na minha opinião. Aqui tá se falando do que? A Tabata Amaral tá falando que existe, eu não sei de que fontes ela tirou isso, que existe um partido nazi nas sombras, nas ocultas. Enquanto de um lado existe o Partido Comunista, que é legalmente registrado no TSE, nos TRS, e dizendo que a propagação da ideologia A é maior do que a da B, sendo que a da B também é uma porcaria ainda pior. Mas vamos continuar aqui. Desculpa, Tabata, um partido que reconhece a Coreia do Norte como democracia não é um partido democrata. Tudo bem, gente, mas... Um partido que defende uma emenda constitucional que proíbe imigração amarela não é um partido democrata. Então vamos lá, o governo errou de ter... Assim, você sabe que eu sou super dura com... ditaduras na América Latina e discordo nisso. Mas a direita também vive passando pano para vários regimes autoritários na Europa. Não foi lá o governo todo? Para a Arábia Saudita e na Europa, Arábia Saudita... Mudaram a Arábia Saudita de canto. Sei o quê?
Os E eu não Estados vi ninguém Unidos se passa revoltando por com isso, é de isso. esquerda. Quando a ditadura é conveniente, Não, a gente entendeu? repudiou isso Tem esquerda. hipocrisia Também. dos dois lados. Mas tem dos dois lados. Não, É eu raro concordo quem que tem denuncia o Eu autoritarismo dos concordo que dois tem lados. hipocrisia dos dois lados, mas agora, as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas são vistas como uma maneira muito mais leniente do que as atrocidades cometidas Por pelos regimes quem? de extrema Por direita. mim, não. Pela A sociedade, única pela reivindicação lei. que eu fiz a ele é não chame Eu de não tô esquerda, acusando- chame de stalinista, porque Eu não não é a sou- minha visão. Não, tudo bem, mas não tô te acusando, Tabata. Eu tô falando da sociedade de maneira geral. Aí eu tenho que ter dado pra ver, porque não é a minha Mas percepção. o dado que vai é, colocar. o dado é que a gente tem um partido formal comunista, aceito socialmente, com espaço na imprensa, com espaço no parlamento, e a gente não tem um partido de extrema direita, fascista ou nazista, com espaço no parlamento, com espaço na imprensa. Olha o que ele fala, ó. Não tem o espaço de um partido oriundo de Mussolini e o outro do Adolfo Bigodinho. Aqui está se falando de quê? De oportunidade de espaços dentro do cenário político e midiático. Otávio, Esse é o dado fático da vou te realidade. desafiar. Agora ele fala aqui, eu vou desafiar. Eu desafio no sentido, a esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. Sendo muito Meu sincera, desafio. eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. Pré-Bolsonaro, Tabata. Discordo, Impeachment eu da discordo, Dilma, eu sim. discordo. E também, acho que agora a gente tem um veementemente. momento em que tem Eu uma mudança, A tem mais esquerda, espaço pra a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha Right. opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido Eu nazista acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando Gente, a maioria é... Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa que vai tem que ser calar os combatida todos os dias. preconceituosos. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas Tá aí, ó. Essa parte aqui é da íntegra. O que tá na internet tem ali os cortes. Aqui ele tá falando que se trouxer, claro que ainda bem que essa bagaça não tem como vingar. Não trouxer as claras, eles vão continuar agindo às escuras. E é o que tá acontecendo? Eles agem às escuras. Agora eu quero trazer o seguinte. Muita gente tirou essa parte de contexto pra colocar o senhor Bruno Ayub, imputar nele que ele estava fazendo apologia ao nazi, né? Sendo que, na verdade, ele propôs ali o que? Um desafio. Ó, vamos fazer um desafio, já que um tem uma bagaça, tem tudo bonitinho, coloca outra bagaça pior ainda, legalizado, com o partido e tudo Pereira e Parará. Aí houve a sequência de linchamento virtual. Agora, Cleiton, vamos lá. Existe aí o chamado crime de apologia. Vamos ver o que diz aqui o artigo 20. O artigo 20, referente aos crimes resultantes de preconceito, raça e cor. O artigo 20, que diz assim, vamos ver se eu encontro para vocês. Praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Agora o parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazi. Pena de 2 a 5 anos ou multa. Vou repetir: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica. O crime que muitos, até mesmo veículos de comunicação, colocaram como se fosse apologia ao nazi, na verdade é
crime de divulgação de propaganda nazi mediante a uso de símbolos. E não sou eu que estou dizendo isso. Na verdade, há um artigo muito interessante aqui do jus.com.br, vou deixar o link para vocês darem uma olhada, que diz assim: depreende-se que a apologia ao nazi é crime, podendo ser tipificado do artigo 20 da Lei 7.716 de 89, como a gente olhou. Se o indivíduo atua com vistas à divulgação de seu ideário por meio de seus símbolos. Mas para aqueles casos que se pratica tal conduta sem a utilização de símbolos, características do regime, propagando dizeres ou autuando de modo racista ou preconceituoso, pode ser aplicado o crime de racismo na forma do artigo 20. No mais, para possível responsabilização nos casos em que a divulgação e enaltecimento ao nazi não possui conotação racista ou preconceituosa, aplica-se o artigo 22, incisos 1 e 2 e artigo 23 da primeira parte e artigo 24 da Lei de Segurança Nacional. Monark poderia ter sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque o discurso poderia causar, por mais que seja uma groselha, a gente sabe que tem pessoas emocionadas, tem gente emocionada até no Twitter. Ah, mas tem um pequeno detalhe. A Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada. Foi revogada ano passado. Não tem lei. E aí? Como é que fica? Como é que fica então o discurso aí do senhor Bruno Ayub, o monarca? O que dá a entender é o seguinte: de acordo com essa leitura da lei, do artigo 20, dos parágrafos 1º e 2º, só é considerado aqui no Brasil, só existe no Brasil, crime de propaganda nazi. Crime de propaganda nazi, comercialização, distribuição dos símbolos da cruz suástica para a propagação de ideologia nazi. Mas no caso aqui o monarca não estava utilizando nenhum símbolo, não estava utilizando suástica. O que ele propôs, que vocês viram aí no vídeo, foi um desafio. É um desafio. Já que tem um, por que não coloca o outro? Legalizado, bota ali no embate. Essa foi a groselha que ele falou. E vocês viram logo no vídeo que ele fala, né, que o nazi não é nem de direita e nem de esquerda, é do capeta mesmo, é do capiroto do bicho ruim. O que dá a entender aqui, galera, vou até ajeitar aqui, é o seguinte: é que Monark, na verdade, ele utilizou mal do seu instrumento de liberdade de pensamento, de opinião e crítica. Falou groselha, falou. Mas a galerinha que praticou o linchamento virtual foi muito desonesta. Eu posso dizer até muito sacana. O que custa verificar bem direitinho, checar, ao invés de sair linchando uma pessoa por aí. E a maioria dos que fizeram isso nem sequer assistem ou são inscritos ou ali são fãs, né, do Flow Podcast. É a mesma tática que os canceladores usaram para outros. Ah, eu não vou assistir mais. Ah, eu não vou querer ver mais. Eu vou marcar os patrocinadores. Sabe o que é que vai acontecer? Escreva o que eu estou dizendo. O Ministério Público vai entender que não houve crime porque não tem crime de apologia no Brasil. O próprio artigo aqui do jus.com.br fala: não existe uma lei específica para criminalizar a ideologia nazi. Não existe. Aí é bom o Congresso Nacional já ter ali que tomar as iniciativas para poder criar o projeto de lei, né? Para que venha se tornar crime de fato.
E tá aí, o rapaz aí foi linchado virtualmente. Teve prejuízos materiais, prejuízos morais. E quem é que vai arcar com tudo isso? O negócio é complicado, né? Isso aí é mais uma vítima aí dos canceladores de internet. Isso é uma coisa que eu detesto, esse negócio de cancelamento. Se tiver mais alguma novidade, eu trago pra vocês aqui no canal Clayton Fields. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau!